Nesse vídeo vamos aprender como criar um formulário em HTML e para isso vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Eu vou comentar aqui o que nós fizemos na aula anterior para não aparecer aqui na nossa página. Então, o HTML é bem amigável, porque aqui, por exemplo, para criar um formulário, a gente usa o form. Você precisa abrir e fechar a tag de nome form. Tudo que estiver dentro dessa tag irá fazer parte aqui do formulário que vamos construir juntos nesta página web. Então, o nosso formulário, ele vai ter um input, ou seja, um local para você colocar o nome. Então, a primeira etiqueta aqui que nós vamos colocar com a tag label vai ser nome e o input também vai ser nome. Dessa forma, já criamos aqui uma informação do formulário que é a solicitação do nome. A primeira informação que consta no formulário que é o nome, a segunda informação vai ser a idade. Então eu vou copiar esse bloco de código e replicar aqui embaixo. Só vou trocar aqui do input para fone. Aqui será inserida a informação de número de telefone no formulário. Vou criar aqui também uma área para deixar uma mensagem. Eu utilizo a tag text área. Em cada bloco de input, eu separei aqui utilizando o BR, ficar um espaço entre eles. E aqui no text área eu também criei label, uma etiqueta, terminar aquilo que teria naquele input, né? Então, vou colocar aqui, escrevo uma mensagem, o usuário conseguir identificar que esse bloco é para escrever uma mensagem. Interessante imaginar como que seria um formulário físico para conseguir projetar o formulário online. Então, às vezes o óbvio precisa ser dito, mas se eu deixar só esse espaço aqui, esse quadrado, e não identificar que é para o usuário escrever uma mensagem, pode ser que ele não entenda que é para colocar uma mensagem ali. Então, sempre pensar com a visão do usuário. Vamos criar também um botão de enviar e aqui eu vou colocar o tipo de input que é submit. Vou determinar aqui também outros tipos de input, por exemplo, aqui em nome eu vou colocar text, em fone eu vou colocar número e aqui no submit, o enviar eu vou colocar submit. Usando aqui também o checkbox, que é aquela opção de escolha, eu vou colocar aqui masculino e feminino. Adicionei aqui mais uma etiqueta tipo e-mail para que o usuário possa inserir aqui o e-mail no formulário. Então, para cada input você pode determinar qual o objetivo daquele input através do tipo de input. Aqui, por exemplo, o tipo file é para anexar um arquivo. No caso aqui eu vou dar a opção de anexar um arquivo como um currículo, um CV. Uma outra opção também é criar um input de seletor. Você tem uma tabela de opções e você escolhe ou você seleciona uma opção. Então eu vou projetar, vou criar aqui um seletor de profissão ou atividade. Vou aqui atualizar. Vou atualizar aqui a página para vocês verem como ficou. Também pode instalar um plugin, mas aí isso já é assunto para uma outra aula. Em outra aula eu mostro para vocês como que faz para instalar ou para atualizar a página automaticamente de acordo com o que você vai codando. As opções para seleção, a lista de seleção, coloca dentro de uma tag div e ali você coloca a tag option e ali você lista quais opções que você quer que apareça quando o usuário selecionar. Então eu criei aqui na lista 3 profissões para ficar na lista de seleção. Vou copiar esse bloco de código para mostrar para vocês a opção que a gente tem, tanto de criar uma lista de seleção única, como de criar uma lista com múltipla opção. Vou criar um pouco de colunas e linhas para melhorar a aparência aqui do formulário. Então eu vou criar aqui a tag fieldset e dentro da tag fieldset eu vou criar aqui a tag legend, que é para criar a legenda do formulário. Vou nomear aqui como cadastro de usuário. Então para cada tipo de informação eu vou criar aqui uma tag fieldset e uma legenda para deixar separado cada campo do formulário em bloco. Então aqui dá para ter uma visão geral das propriedades de um formulário e de alguns atributos e também tipos de formulário. Aqui ele está sem estilizar, isso nós vamos ver depois, quando
tiver o treinamento sobre CSS. É bem básico, bem cru, mas já dá para ter uma noção de como que é construído esses blocos dentro da página.